A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Ah, que coisa linda. Gente, obrigado. Hoje não era esperado por mim, surpresa para mim. Porque, na verdade, eu preparei tudinho para os visitantes, para os nossos amigos. Mas quem manda fazer, aniversário no dia do amigo? Então, eu fiz aniversário agora no último dia 20, dia do amigo. E separamos essa semana para fazer a semana do amigo. Meu coração se encheu tanto. E eu efetivamente não esperava, não desejava que nesse aniversário o foco fosse eu. Mas o meu desejo era que o foco fosse cada um dos nossos amigos. O Senhor colocou um desejo muito grande no meu coração de orar pelos amigos, de ministrar sobre os amigos, sobre pessoas que um dia estiveram mais próximas de nós e talvez tenham se distanciado por alguma razão, mas também de orarmos por amigos porque todo amigo quer o bem, do seu amigo. E quando a gente está numa boa, a gente quer que o nosso amigo também esteja numa boa. E eu acho que não há boa melhor do que Jesus. Jesus é o melhor que nós temos para oferecer. É o melhor que eu tenho. Então é esse Jesus que eu quero oferecer para os meus amigos. E esse foi o nosso primeiro culto Amigos de Fé. É o nosso primeiro culto Amigos de Fé. Nós vamos fazer mais. A cada 2 meses nós vamos fazer um culto denominado Amigos de Fé. E hoje, dessa vez, eu comecei pelos amigos mais próximos geograficamente. Mas a tendência é nós irmos para atingir outros amigos. Atingirmos outros amigos. E eu pedi ao Senhor que, se tivesse um presente para mim nesse ano, seriam vidas. Porque o Senhor colocou um desejo no meu coração que esse ano fosse o ano da proclamação da cultura do reino. Então o nosso papel é anunciar. Nosso papel é proclamar. O nosso papel é dizer para todo mundo o que é o reino de Deus, quem é Jesus e a importância dele para nós. E isso, para mim, já enche meu coração de alegria. Ver essa igreja cheia como está hoje, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação. Eu quero dizer a todos os amigos que aqui estão, que vieram, eu quero dizer para vocês são muito bem-vindos. Eu quero dizer que o meu coração se enche de alegria e prazer em tê-los aqui. É como se eu fosse amigo de cada um de vocês, especialmente. É como se eu já conhecesse você há muito tempo. E o seu amigo te ama muito por te trazer aqui. E te ama tanto que, na verdade, ele desejou para você o melhor presente que você poderia receber nessa semana do amigo, que é passar um tempo com Jesus e poder ter a sua vida transformada completamente. Eu quero que você aproveite tudo que nós temos para oferecer para você nessa noite, porque aqui nessa noite há uma unção especial nesse lugar. Eu quero dizer para você que há uma unção de cura sendo liberada neste lugar. Eu quero dizer para você que há uma unção de libertação sendo liberada neste lugar. Eu quero dizer para você que há uma unção de renovo sendo liberada neste lugar. Há uma unção de graça sendo liberada neste lugar. A salvação, o Espírito Santo que regenera o homem, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está agindo aqui nessa noite. Está agindo aqui neste lugar. Está agindo aqui neste culto. E eu quero que você esteja pronto para receber tudo o que for ministrado aqui neste lugar. Desde o início do culto, nós estamos ministrando e falando. E eu quero que você saia daqui e não desperdice nada. Mas tudo que saia desse altar seja para abençoar a tua vida. E a tua vida será transformada. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Há uma missão nos nossos corações, há uma missão que Deus nos capacitou e nós precisamos cumprir essa missão.
Por isso eu quero que você venha comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2. O título dessa mensagem não poderia ser outro senão Amigos de Fé. Amigos de fé. E eu quero falar com você sobre o que um amigo pode fazer. O que um amigo de verdade pode fazer pelo outro, pelo seu amigo. Eu vou ler aqui com vocês. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali. Muita gente se reuniu ali. De forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Aonde Jesus está, a multidão se aproxima. Aonde Jesus está, ele atrai pessoas. Aonde Jesus está, as pessoas querem estar onde ele está. O povo ouviu, Jesus está ali, Jesus está em casa. E foi todo mundo para lá, a ponto de que não havia mais lugar, nem na porta. Dessa vez nós ainda deixamos lugar vago aqui. Ainda tem lugar, tem espaço até para botar cadeira. Mas eu creio que vai chegar o dia que não haverá lugar nem na porta. Eu acredito que vai chegar um dia em que não haverá lugar nem na outra porta. Nós vamos ter que desmontar o gabinete ali para poder botar mais gente ali. Por quê? Porque Jesus está na casa. O povo descobriu que Jesus estava na casa. E isso é mais do que geografia, isso é mais do que ponto. A nossa igreja não tem ponto comercial. Né? Vamos botar a igreja ali, que ali todo mundo vê. Tá. Nossa igreja ninguém vê. Mas Jesus está aqui. E aonde Jesus está, as pessoas vão. Onde Jesus está, as pessoas chegam lá. Se Jesus fosse para o deserto, todo mundo ia atrás, porque Jesus estava lá. E eu quero dizer que onde Jesus está, ele muda, ele transforma o lugar. Até o deserto vira manancial, aonde Jesus está. Até onde não há vida, passa a ter vida, quando Jesus está lá. E nós aqui estamos nos deparando com esse texto. Pode passar. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico. Carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, pensando: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? Por que vocês estão remoendo isso em seus corações? O que é mais fácil? Próximo versículo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus é maravilhoso. Ele conseguia discernir os pensamentos, os corações. Jesus percebeu que aqueles homens estavam ali e não estavam de coração aberto. Mas o que eu acho mais curioso, eu queria chamar você para estar comigo. Jesus estava na casa.
pessoas perceberam que Jesus estava lá e foram para lá. E diz a Bíblia que alguns homens se reuniram para levar um paralítico. No texto, em momento algum, diz que esses homens eram amigos do paralítico. Mas eu pergunto, quem mais poderia se empenhar de tal forma para levar um paralítico tão longe? E quando chegasse no lugar, o lugar está cheio. Está cheio, não dá para entrar. Pô, não dá para entrar, o que a gente faz? Vamos embora. Está cheio, vamos embora. Não, mas alguém chegou e falou assim, vamos entrar pelo teto. Vamos entrar pelo teto. Como poderia alguém levantar essa ideia? Como poderia alguém pensar nisso? Mas assim fizeram, tentaram passar, vamos tentar passar por cima das pessoas. Mas algumas pessoas, não, poxa, aqui não, não, então vamos por cima. E eles fizeram uma pequena engenharia, viram onde mais ou menos Jesus estava, levaram o paralítico pelo teto, até mais ou menos onde Jesus estava, e abriram ali um buraco. O teto não era como o teto das casas de hoje, de laje, tá? Fiquem tranquilos. O teto era chamado de eirado. Era um teto feito com madeira trançada e era colocado terra ali em cima e colocado plantas. Então, colocava plantas, muitas vezes plantas até frutíferas. Colocava ali, as raízes da planta é que seguravam a terra e a terra não caía. Então eles colocavam ali alguns tecidos, jogavam a terra por cima e plantavam coisas ali. E ali, com a chuva, o teto começava a produzir plantas. Então os tetos tinham teto com folhagens, com plantações. Então eles subiram e escavaram, abriram um buraco, era fácil de abrir um buraco, mas a estratégia de fazerem isso mexeu com o coração de Jesus, porque o texto diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Onde é que está? 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus percebeu a fé daqueles homens? Não. Jesus sentiu a fé daqueles homens? Não. Jesus viu. Aqueles homens agiram de maneira que eles puderam materializar a fé deles. Aqueles homens materializaram a sua fé. Materializaram a sua fé. E é isso que nós estamos fazendo. Esta noite é uma noite especial, porque hoje a tua fé está sendo materializada através dos amigos que você pode trazer a este lugar. Talvez amigos que estão hoje paralisados por circunstâncias da vida, amigos que paralisaram a sua fé, amigos que não caminham mais no Evangelho, ou talvez amigos que ainda não conheçam a Jesus, e estão espiritualmente paralisados, estão espiritualmente travados, estão espiritualmente incapacitados para fazer o que quer que seja, e não conseguem dar um passo. Quantas pessoas que você mesmo tentou trazer, e essas pessoas estão carentes, dependentes de Deus, mas disseram assim, dessa vez eu não vou, eu não posso ir. Deram alguma desculpa, disseram, olha, eu estou com problema, estou passando mal, enfim, as desculpas são milhares, mas você sabe que o que mais aquela pessoa precisa é de Jesus. Aqueles homens se esforçaram porque eles sabiam, Jesus precisa encontrar com o coração desse homem. Quando esse homem se encontrar com Jesus, a paralisia dele acaba. Eles sabiam porque a fama de Jesus já corria, porque Jesus já tinha feito muitos milagres. A multidão não estava ali à toa, a multidão estava ali porque sabia que Jesus podia fazer algo extraordinário. E naquele tempo era necessário que Jesus realizasse muitos milagres. Naquele tempo era necessário. A medicina não era avançada. E Jesus precisava que o seu nome ganhasse fama muito rápido. E a melhor maneira dele ganhar fama seria através da cura física.
Então por isso que a gente vê Jesus curando febre, Jesus curando paralítico, Jesus curando cegueira de nascença, Jesus curando cegueira não de nascença, Jesus curando o homem da mão mirrada, Jesus curando o hidrópico. E a gente vê Jesus curando toda sorte de enfermidades. Por quê? Porque era necessário que a sua fama corresse. Então precisava ser rápido. Não era só com ensino, não era só com questões teológicas ou doutrinárias que Jesus ia fazer com que a sua fama corresse rápido. Ele foi direto na necessidade do povo. Hoje, nós vivemos um outro cenário. O mundo que nós vivemos hoje é um outro mundo. E as necessidades que nós temos hoje não se comparam com as necessidades que nós tínhamos, que a humanidade tinha no passado. A necessidade que o homem tem hoje tem necessidade de paz, o homem hoje tem necessidade de tranquilidade, o homem hoje tem necessidade de se livrar sim, de algumas enfermidades sim, mas as enfermidades que hoje mais destroem a humanidade é a ansiedade, é a angústia, é a depressão. E é isso que Jesus quer fazer. Ele diz que ele quer vir nos trazer paz, uma paz que excede todo entendimento, não a paz que o mundo pode dar. O desejo de Jesus é que nós venhamos e nos encontremos com Ele e recebamos o principal. É interessante que Jesus, antes de curar aquele homem, a Bíblia diz que Jesus viu a fé, não a fé do homem. A Bíblia diz que ele viu a fé dos amigos. Viu a fé dos homens que subiram no telhado e que colocaram aquele homem pelo telhado. Jesus, diz a Bíblia, Jesus vendo a fé que eles tinham. Há amigos que estão aqui, que vieram a convite, mas vocês não sabem o quanto que a pessoa que te convidou se esforçou para que aqui você estivesse. Foi uma semana inteira intensa de oração por você, pela sua vida, clamando a Deus por você. Uma semana inteira, incessante de oração, de segunda até hoje, orando, clamando, mandando mensagem, preparando, correndo atrás. O porta-retrato, como disseram, foi isso mesmo. Eu ia mandar fazer fora. Aí depois falamos, não, acho que dá para fazer. Nossa impressora é uma impressora boa. Falei, bom, dá para fazer, então vamos imprimir. E aí eu passei o meu aniversário imprimindo. Falei, vamos imprimir. Eu preciso entregar, porque tinha que ser muito rápido. Porque tinha que ir de um dia para o outro. Foi estratégico. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma estratégia. Mas é para te oferecer o melhor. Não foi para te colocar em furada, pelo contrário. Foi para te colocar na melhor posição que você poderia ter. A Bíblia diz que os homens abriram um buraco para descer aquele paralítico em frente a Jesus. Eu quero dizer, um buraco foi aberto hoje para te colocar de frente a Jesus. Um buraco foi aberto hoje, um buraco no teto. Haviam vários impedimentos para você chegar aqui. Multidões impediam de você chegar aqui. Geografia impedia de você chegar aqui. Situações impediam de você estar aqui. Talvez a falta de vontade impedia você de estar aqui. A falta de disposição impedia você de estar aqui. A falta de ânimo impedia você de estar aqui. A falta de recursos impedia você de estar aqui. Muitas coisas impediam aquele paralítico de chegar até Jesus. Havia muita gente. Era numa casa, era um local fechado com telhado. E havia muitas circunstâncias difíceis. Muitas coisas que impediam aquele homem de se aproximar. E aqueles amigos disseram assim: nada disso vai ser empecilho. Nós vamos fazer algo, mas ele precisa se encontrar com Jesus. Precisamos colocar ele frente a frente com Jesus. E quando aquele homem esteve frente a frente com Jesus, talvez aquele homem estivesse lá, talvez ele mesmo estivesse dizendo assim: não, gente, deixa, não vai dar não. Imagina ele em cima da maca, totalmente impossibilitado. Ele fala: vocês vão me deixar cair? A gente vê alguns lances aí no futebol, os maqueiros do futebol, quando vai sair com o jogador, tem maqueiro que cai, que tomba, o jogador está ali machucado, cheio de dor, ainda cai, mas se machuca mais ainda. Imagina uma pessoa que não consegue se movimentar e está totalmente vulnerável ali, e aqueles homens tentando subir ele pelo teto. E ele não, gente, deixa, não tem problema não, eu já estou acostumado, eu vejo Jesus outro dia, não tem problema, olha, deixa em paz.
E o seu amigo falou assim: não vou te deixar em paz não, eu passo aí na tua casa para te buscar. Eu vou tirar todos os impedimentos, porque você precisa estar com Jesus hoje, porque Ele quer fazer um milagre na tua vida. Hoje é o dia de você se encontrar com Jesus. Hoje é o dia de alguma coisa extraordinária acontecer na tua vida. Esse é o dia, esse é o momento, essa é a hora. E Jesus então vira para o paralítico e talvez alguns esperavam que Jesus dissesse para ele ser curado. Mas Jesus olha para aquele paralítico e diz assim: os seus pecados estão perdoados. O primeiro milagre que Jesus realizou não foi o milagre da cura física. O primeiro milagre que Jesus realizou foi o milagre da cura da alma. E esse é um milagre que todos nós que estamos aqui precisamos. Todos nós que estamos aqui precisamos desse milagre. Qual milagre, pastor? Qual milagre? O milagre de ter os nossos pecados perdoados. Talvez hajam pessoas aqui que, como eu, têm uma deficiência visual, precisam de óculos para correção. Talvez algumas pessoas aqui tenham problemas físicos, motores. Talvez hajam pessoas com problemas no aparelho digestivo, no aparelho urinário, no aparelho circulatório, na estrutura óssea, algum problema na coluna. Talvez alguns com problema na área neurológica. Talvez algumas no sistema nervoso. Talvez algumas no problema circulatório. Eu não sei. Enfermidades não vai dar em poste, não vai dar em parede. Enfermidade vai dar em pessoas. Então talvez você esteja acometido de alguma enfermidade. Mas eu quero dizer que a enfermidade que acomete a todo mundo que está presente aqui hoje, Jesus está disposto a curar, que é a enfermidade do pecado, que é aquela que nos impede de encontrar com o Senhor Jesus e viver com Ele a eternidade. Só o pecado é capaz de jogar o homem no inferno. Não se preocupe com o que pode afetar o seu corpo físico, mas preocupe-se com o que pode afetar a tua alma. E o desejo de Deus hoje é que a tua alma seja restaurada. O desejo de Deus hoje é que a tua vida seja restaurada, que a tua vida seja renovada. O desejo de Deus hoje é encontrar-se com o teu coração, como Jesus encontrou com o coração daquele paralítico. Talvez hajam pessoas, talvez não estejam nem aqui, ou talvez até aqui mesmo tenham pessoas que estejam dizendo isso. Perdoar pecados, só Deus pode perdoar. E a gente está falando de pecados, mas há pessoas que dizem isso até de situações. Né? Alguém chega e fala assim: não, poxa, eu queria te pedir perdão. Não, só Deus que perdoa. Não é só Deus que perdoa, não. Nós também temos que perdoar e pedir perdão. O perdão não é um sentimento, não. O perdão é uma decisão. E eu quero dizer que o Senhor Deus decidiu nos perdoar. O Senhor Deus decidiu nos perdoar de toda a culpa, de todo pecado. E Ele está dizendo para você nessa noite: nenhuma condenação há para você, se você estiver em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E esse é o desejo de Deus, é de transformar completamente a tua vida hoje. Eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei qual foi o pedido de oração que você fez. Nós estivemos orando pelos pedidos de oração, estivemos orando pelos porta-retratos, estivemos orando pelas pessoas. Eu e a pastora estivemos orando também pelas pessoas, mas eu não sei o pedido individual que você fez pelo seu amigo. Eu acredito que algumas pessoas pediram pela sua vida financeira, outros pediram pela sua saúde, outros pediram por um problema de relacionamento, outros pediram por uma decisão, um projeto de família. Outros oraram, pediram oração por alguma circunstância. Não importa o que você tenha pedido, eu quero dizer uma coisa para você: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus, Ele sim está disposto a resolver, a solucionar o teu problema hoje, pela fé que os teus amigos demonstraram. Pela fé que você demonstrou. Porque são amigos que disseram assim: eu não vou desistir de você. Aqueles paralíticos, talvez o próprio paralítico tenha dito: não, gente,
tá bom, não dá para entrar, então tá bom. E eles falam, não tá bom não. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de te abençoar. Eu não vou desistir de ver o teu milagre. Eu não vou desistir de ver o que Deus pode fazer na tua vida. Eu não vou desistir. E porque as pessoas não desistiram de você, o Senhor está pronto para te ajudar. Porque as pessoas não desistiram de você, Deus está pronto para te curar. Porque as pessoas não desistiram de você, Deus está pronto para revelar o seu milagre. E é o que eu quero dizer hoje. Nós vimos aqui o testemunho de duas pessoas. Um testemunho de cura e um testemunho de libertação. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O Dylan continua flamenguista, não está totalmente curado. Brincadeira, tá? Ele foi completamente curado, porque hoje ele é apenas um flamenguista. E ele não é um fanático. A doença dele não era o Flamengo, a doença dele era o fanatismo. Eu quero que você entenda isso. A doença dele não era o Flamengo. A doença dele era o fanatismo. Ele era fanático. E esse fanatismo estava o afastando da família, o afastando de projetos, de sonhos, de planos, e estava o aproximando da desgraça, da destruição, da morte. O desejo de Deus hoje é te resgatar, é te salvar. Talvez você seja viciado no trabalho, por exemplo. E o trabalho... Aí fala assim, pastor, viciado no trabalho? Não, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Sim, trabalhar para ganhar dinheiro. Mas não trabalhar para que o dinheiro ganhe a sua vida. É você quem tem que ganhar o dinheiro, não é ele que tem que te ganhar. Há pessoas que são fanáticas pelo trabalho, a ponto de abandonarem suas famílias, a ponto de abandonarem outros projetos, e não conseguem viver mais nada, não conseguem ver o crescimento dos filhos, não conseguem ver o avanço da família, não conseguem ver nada. Por quê? Porque eu trabalho, não dá atenção para sua esposa, não dá atenção para sua família, não vê os filhos crescendo, não tem tempo para Jesus. Fala assim, não dá para ir na igreja. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Eu compreendo, há pessoas que trabalham exatamente nesse horário. Mas então tem que buscar Jesus em outro horário. Você tem que encontrar um horário para que você possa ter um relacionamento com Jesus. Porque Jesus está disposto a ter um relacionamento com você. Jesus está disposto a ter um encontro com o teu coração. E nesse encontro você vai ser completamente curado. Nesse encontro você vai ser totalmente restaurado. Nesse encontro teu com Jesus, a tua vida terá um novo sentido. E esse é o desejo de Deus, é te trazer de volta. É restaurar o jardim, é restaurar o paraíso da tua vida. O Senhor quer te trazer de volta ao jardim, de volta à vida sem sacrifício, de volta à vida sem peso, de volta à vida sem dor. Quantos de nós aqui estamos sofrendo porque o paraíso para nós já ficou lá atrás? E vivemos uma vida de expulsos do paraíso. Eu estou fazendo uma alusão a Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso e aí tiveram que ter uma vida dura, de ralação, uma vida de dor, uma vida de lágrima, uma vida de sofrimento. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de dor, de lágrima, de sofrimento? Aí alguém fala assim, pastor, mas eu sou crente em Jesus e eu estou vivendo uma vida de dor, de lágrima, de sofrimento. Então alguma coisa tem que ser acertada na tua vida. Porque Jesus disse que ele veio para te dar vida e vida abundante. Não uma vida de dor, de lágrimas e de sofrimento. A dor, a lágrima, o sofrimento, as circunstâncias que te levam a essa dor, essa lágrima e esse sofrimento, não podem lhe causar mais isso. Porque Jesus, disse ele, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições. Ele levou sobre ele, então não sobrou nada para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Não andeis ansiosos com o que há vez de comer, ou de beber, ou de vestir. Não andeis ansiosos. Às vezes a pessoa fica preocupada com uma coisa que ainda nem aconteceu. A pessoa fica preocupada com uma coisa que nem sabe se é aquilo mesmo. E ela fica ansiosa, e fica angustiada. E o coração se aperta. E ela fala assim, meu Deus, essa semana eu tenho que acontecer, tem que fazer, tem que ser. Mas ela ainda nem sabe se vai ser, nem sabe se vai haver necessidade. Eu quero dizer para você, infelizmente, 80% das coisas que ocupam a nossa mente são coisas que nunca aconteceram e talvez nunca venham a acontecer. 80% das coisas que você pensa são coisas que não aconteceram ainda e que talvez nunca aconteçam. Mas você fica tão preocupado que isso te afeta, isso te destrói, isso te machuca.
E isso eu falo para as pessoas que se preocupam com dinheiro. Isso eu falo para as pessoas que são ciumentas. Isso eu falo para as pessoas que são vivem pré-ocupadas, que a palavra preocupação já significa isso. Você se ocupa antes. Pré-ocupação. Ou seja, você se ocupa por uma coisa antes dela acontecer. E o que acontece? Muitas vezes essa coisa não acontece. E você gastou energia, você gastou força, você gastou ânimo, você gastou disposição por uma coisa que nunca aconteceu. Alunos que ficam demasiadamente preocupados com a prova. Ai, meu Deus, a prova. Ai, a prova. Ai, a prova. Não, você tem que se preparar para a prova. A prova tem que se preparar e não se preocupar. Não se preocupe com prova, se prepare para uma prova. Estude, se prepare. Seja hábil. Seja sagaz, seja inteligente. Agora, se você não se preparar, aí você vai ficar preocupado. Então não se preocupe com prova. Se prepare para a prova. A preocupação, ela destrói, ela desgasta você, ela te consome, ela retira suas forças, ela retira suas energias. E infelizmente há pessoas que estão ficando tão preocupadas, estão ficando tão sem energia, que algumas estão até pensando em abandonar essa vida, como se fosse viver algo melhor. Pessoas estão buscando suicídio. E não são pessoas com problemas desesperadores. Muitas vezes são pessoas com problemas fáceis de ser resolvidos. Mas na cabeça dela, ela idealiza um monstro tão grande. Ela idealiza um monstro tão grande, que ela não consegue superar. Ela não consegue vencer. Ela alimenta aquele monstro todos os dias e ele vai só crescendo. É um namorado que abandona, é uma traição, é uma dívida. E as pessoas vão cada vez sendo consumidas mais e mais por isso. Por situações que são situações banais e corriqueiras, que ela poderia vencer com facilidade, mas ela transforma aquilo num monstro. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer curar completamente você desses traumas que são tão grandes para você, que você pensa que são tão extraordinários e incapazes de serem vencidos, de serem superados. E Jesus quer te trazer de volta ao jardim. Sabe qual era a preocupação de Adão no jardim? Não existia preocupação. Agora você sabe qual era a ocupação de Adão no jardim? Era dar o nome às coisas. Ih, ainda não deu nome isso aqui. O nome disso aqui vai ser púlpito. Oh, pronto, púlpito. Vou chamar de púlpito. Esse era o trabalho de Adão. De dar nome aos animais. De dar nome às frutas. Ele comeu uma fruta e falou, essa fruta tem uma, sei lá, ela tem uma cara de banana. Essa aqui já parece uma, sei, laranja. E assim, esse era o trabalho de Adão no jardim. Quando Adão saiu do jardim, ele descobriu que essas frutas não nascem do nada. Que é necessário cultivar. Que tem que arar a terra. Que tem que adubar a terra. Que tem que preparar a terra. Que tem que colocar semente nela. Que tem que regar a terra. Adão começou a descobrir que tinha trabalho para fazer. Adão começou a descobrir que se o sol fosse forte demais, a plantação não vingaria. Adão começou a descobrir que se chovesse muito, a plantação não vingaria. Então ele tinha que fazer um controle. Meu Deus. Aí começaram as preocupações. Será que vai chover? Será que não vai chover? No jardim não havia essa preocupação. Jesus quer te trazer de volta ao jardim. Jesus quer te trazer de volta ao lugar onde você não precisa se preocupar. A preocupação dos jovens é o que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um concurso, eu vou começar a trabalhar. Não, eu vou começar a trabalhar numa lojinha mesmo, mas eu quero ser rico, mas eu vou começar a trabalhar na lojinha. Não, eu não vou trabalhar enquanto eu não passar num concurso. E aí não vai trabalhando e o pai, rapaz, você não vai trabalhar não, você é vagabundo, não vou ficar sustentando marmanja aqui não, pai, estou estudando para a prova. Aquele negócio de prova, isso aí não dá certo.
A gente ouve muitas coisas. A gente ouve pais que obrigam os filhos a fazer prova. E temos pais que desestimulam os filhos a fazer prova. O meu pai me desestimulava a fazer concurso. Ele falava assim, isso não é pra gente não. Isso é tudo carta marcada. Não faz não. Eu falei, não pai, eu vou fazer. Ele vai arrumar um emprego, vai trabalhar. Eu falei, não vou trabalhar não, vou estudar. E eu estudava. Fiz o concurso, fiz outro. E nada. E o meu pai reclamando, mas me apoiando. Ele reclamava, mas, pai, preciso de um dinheiro para o concurso. Não, toma aí. Quando eu falava assim, já pedi muito, eu mesmo ia lá, trabalhava de servente para arrumar um dinheiro, pagava o que eu tinha que pagar. Até que eu passei no concurso público. Aí meu pai falou, eu falei, pai, tá vendo? É possível. E o concurso que eu fiz, eu chamei ele para fazer e meu irmão também, eles não quiseram. Depois que eu passei, aí meu pai fez concurso público e passou também. E o meu irmão fez concurso público e passou também. Porque eles acreditaram. Eles viram o que aconteceu comigo. E eu quero dizer uma coisa para você, mais do que isso. Quando as pessoas virem a mudança na tua vida, elas vão quererem o que você tem. Quando elas começarem a ver, o que aconteceu? Por que você está assim? O que aconteceu? Eu encontrei com Jesus. E a minha vida mudou. Aí fala assim, eu quero esse Jesus também. Eu quero o que você tem. Eu quero da mesma maneira. Então faça o que eu fiz. Faça como eu fiz. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vida de cristão não é vida fácil. Se algum cristão disser, minha vida é fácil. Não, a vida do cristão não é fácil. A vida do cristão é de não se preocupar. Mas não quer dizer que é fácil. Até porque para a gente não se preocupar, a gente tem que confiar. E é difícil confiar. É difícil confiar. É igual aquela mãe. Posso levar o seu filho para o parquinho comigo? Meu filho queria ir no parquinho e ele é amiguinho do seu filho. Pode levar? Mãe, claro. Eu confio em você. Tá. Daqui a pouco ela está ligando. Tá tudo bem? Vocês já chegaram? Você não confia? Se confia, relaxa. Ela confia, mas... quando vocês chegarem lá, me liga. Confia. Não, com você eu confio. 10 em 10 minutos tá lá no zap. E aí? Tá tudo bem? Fulaninho tá fazendo bagunça? Você queria vir junto? Por que você não veio junto? Não, eu confio em você. Então confia, então esquece. E tem gente querendo fazer assim com Deus. Senhor, eu confio em Ti, a minha vida está nas Tuas mãos. Ai meu Deus, mas como é que vai ser isso? Não se preocupa. Você já entregou. Se entregou, confia. Você confia de verdade? E é isso que Jesus quer. Quando a gente não confia totalmente em Jesus, a gente faz isso. E aí quando a gente faz isso, a gente sofre as consequências. Porque a gente não confiou. A vida do crente não é fácil. Porque confiar é difícil. Mas a vida do crente tem que ser sem preocupação. Não se preocupe. Ele ainda está no controle de tudo. Não se preocupe, Ele ainda está no controle de tudo. Se Deus fizer, se não fizer, sabe o que é isso? Confiança. Isso significa confiança. Confia, relaxa, espera. Confia, relaxa. Já deu tudo certo. Eu não sei qual é o seu pedido de oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você escreveu para o seu amigo sobre o seu pedido de oração, você estava acreditando que ele oraria ao Deus dele, e o Deus dele responderia. Então eu quero dizer uma coisa para você, creia, Deus está respondendo você agora, você crê nisso? Pastor, mas é muito difícil. Para Deus não há impossíveis. Nós estamos há algumas semanas estudando aqui, vendo as coisas que Deus faz. Nós estamos trazendo uma série de mensagens, uma sequência de mensagens sobre o extraordinário de Jesus e quando Jesus quer alcançar o coração de alguém. E nós falamos sobre o milagre da multiplicação. Nós falamos sobre o segundo milagre da multiplicação, de homens que tiveram que abrir mão da sua refeição. Homens que tiveram que abrir mão da sua refeição. Jesus chegou, olhou, havia uma multidão seguindo ele.
Uma multidão seguindo a Jesus. 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então a gente pode botar aí, sei lá, umas 12.000 pessoas. Todo mundo faminto. Jesus estava pregando já há muito tempo, um dia inteiro. Melhor, 3 dias que aquela multidão seguia Jesus. E a comida já tinha acabado de todo mundo. E Jesus olha para os discípulos não estão nem aí. E Jesus chega e diz assim, eu estou vendo que a multidão daqui a pouco vai sentir fome. E nós não podemos dispensá-los assim famintos, porque eles vão desfalecer pelo caminho. E aí eu ministrei para a igreja que há amigos nossos que estavam desfalecendo pelo caminho. Desfalecendo por quê? Porque a sua reserva alimentar estava se acabando. Há pessoas que tinham reserva de fé, mas a sua reserva de fé estava se acabando. Jesus, eu creio em ti e tal, mas aí você não vai mais à igreja. E a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir. E aí você não vai mais à igreja, você não ouve a palavra. E se você não ouve a palavra, a tua fé diminui. E aí o que acontece? Há pessoas que começam a desfalecer pelo caminho, na fé. Começam a enfraquecer na fé. Já não conseguem mais caminhar. Antes estavam caminhando muito bem. Porque é assim que a gente pensa. Não, eu não preciso estar na igreja para estar bem, não. E a gente começa. Só que depois, a gente vai vendo que a coisa começa a ficar pesada. A gente começa a entender que o mundo não está brincando. A gente começa a entender que estão atacando as nossas crianças. A gente começa a entender que o mundo está virando de pernas para o ar. O que é certo está virando errado e o que é errado está virando certo. E a gente começa a entender que a nossa palavra, a nossa boca é tampada, amordaçada. E a gente fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Nós podemos nos unir, nós podemos estar juntos, nós podemos unir a nossa fé, nós podemos unir os nossos propósitos. Mas como nós vamos nos unir estando sozinhos? Você não consegue. É o que Jesus estava falando, eles vão desfalecer pelo caminho. Vamos dar a eles o que comer. E os discípulos olharam e falaram assim, mestre, era a segunda multiplicação. Eles já tinham visto o que Jesus fez na primeira, dos 5 pães e 2 peixinhos. E agora na segunda multiplicação eles dizem assim, mestre, aonde que a gente arruma uma padaria para fazer com pão para esse povo todo? Ele falou, não, dá vocês a eles de comer. Eu falei, nós? Senhor, nós só temos aqui 7 pães. 7 pães. Os pães asmos daquela época era mais ou menos desse tamanho aqui. Era um discão assim. Aquele pão, eles tinham 7. Os discípulos eram 12. E mais Jesus. Se você divide no meio, 7 pães viram 14. Então tinha pão para 14 pessoas. Os 12 discípulos, Jesus e mais alguém que poderia. Então eles falaram assim, estamos tranquilos. No mínimo eles devem ter se reunido e falado assim, o que a gente tem? Não, temos 7 pães. Não, então nós estamos tranquilos. Vamos falar para o mestre dispensar a multidão, porque nós estamos garantidos. E a gente não tem feito assim? A gente tem a fé para a gente, nós temos Jesus para a gente, e o resto das pessoas? As pessoas, elas dão o jeito dela. Aí Jesus vem e diz assim, não, dá o de vocês para eles. E aí o que acontece? Você pergunta, escuta, você quer oração? Eu queria orar por você. Aí a pessoa fala assim, eu estou precisando de um emprego. Aí você olha para a sua vida e fala assim, eu também estou desempregado. Eu vou orar para ele ser empregado? E eu estou precisando de emprego? Dá o teu pão. Dá o teu pão. Eu queria que Jesus me curasse. Aí eu falo assim, mas eu estou enfermo. E eu vou orar para o outro ser curado? E aí o pior, você ora e a pessoa é curada. E aí você fala assim, ele foi curado e eu não. Dá o teu pão. Os discípulos falaram assim, não, esse pão é nosso. Jesus, dá o pão de vocês. E eles deram 7 pães. E a Bíblia diz que depois de distribuir os pães, Jesus falou assim, junta o que sobrou. Eles juntaram. E a Bíblia diz que sobraram 7 cestos cheios. Se você der aquilo que você acha que é teu, você distribuir, compartilhar, Deus vai transformar o teu pão em um cesto cheio. E se você der 7 pães, você vai voltar a 7 cestos cheios. O Senhor está dizendo que quando você olha para o teu próximo e você entrega aquilo que é teu para Ele, Ele faz muito mais por você. Então acredite,
você, nosso convidado, nossos amigos de hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Mais abençoado do que vocês estamos sendo nós. Muito mais abençoados do que vocês. E eu creio que Deus vai fazer milagres aqui nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural aqui nessa noite. Mas muito mais do que Ele vai fazer por vocês, Ele vai fazer por nós. Eu creio nisso. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Jesus olhou para aqueles homens e disseram assim: vocês não estão acreditando em mim. E por que o coração de vocês está assim? O que é mais fácil eu dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou toma o teu leito e anda? Dizer está perdoado os teus pecados é fácil, irmãos. É uma coisa que a gente não está vendo, né? Fácil. Irmão, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Legal. Aí Jesus falou assim: eu vou mostrar o sobrenatural para eles. Porque quando Jesus encontra com o coração de alguém, Ele sempre faz um sobrenatural. E essa mudança pode ser uma mudança física ou uma mudança de mente. Como nós vimos aqui no Patrick, foi uma mudança física. O Patrick chegou aqui, o último culto que ele esteve aqui conosco, ele veio carregado por 2 meninos. A mãe dele estava aqui. E nós oramos por ele, falamos: irmãos, vamos orar porque Deus vai curar o Patrick. Então, Deus vai curar o Patrick. Ele já estava entrando num quadro vegetativo. Ele já estava falando com muita dificuldade. Ele agora está falando rouco assim porque ele ficou 14 dias com um tubo na garganta. E, né? Não fez traque. Foi o tubo. E o tubo machuca, fere, né? Então por isso que ele está rouco assim, está falando baixo. Mas daqui a pouco vai curar e vai voltar ao normal. E nós oramos pelo Patrick. Sabe o que aconteceu? Ele piorou. E quando a gente pensou que ele estava pior, ele piorou mais ainda. Levou no médico, o médico falou assim: não, tem que levar esse menino para o hospital. Leva o menino para o hospital. Chega no hospital e fala assim: olha só, nós estamos procurando uma vaga para ele no CTI. Quando chega no CTI, o médico fala assim: vamos entubar. E a gente, meu Deus, entubou. E daqui a pouco, não, a gente vai entubar para ele não broncoaspirar. Daqui a pouco, não, ele broncoaspirou. Está com pneumonia, está com febre. Eu falei: meu Deus do céu. Ele não responde aos medicamentos, não responde a nada, não para de convulsionar. A cada minuto, outra convulsão, outra convulsão, outra convulsão, e piorando, e piorando, e piorando, e piorando. E a gente pedindo oração no grupo, e o pessoal botando amém, e o número de pessoas botando amém está diminuindo. As mãozinhas lá, não, estou orando, começa a diminuir. Já nem todo mundo mais coloca. As pessoas no início colocavam aquela palavra, colocavam a mãozinha, ainda botava amém, e estamos juntos. E daqui a pouco vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, porque nem todo mundo crê. Mas naquela noite, o pastor Adriano tinha pregado uma mensagem aqui sobre o vale de ossos secos. E a pergunta é: profeta, é possível esses ossos terem vida? O profeta disse: Senhor, tu sabes. E aí, de repente, profetiza sobre o vale de ossos. E o vale de ossos começa a juntar e fazer liga, fazer tendões. E daqui a pouco cria carne. E daqui a pouco forma pele. E daqui a pouco se levanta um exército. Essa foi a palavra ministrada aqui. E eu falei, naquele dia eu ministrei que a vida do Patrick seria como um vale de ossos secos. Só que o vale não era de ossos secos. Diz a Bíblia que era um vale de ossos sequíssimos. Então a situação do Patrick ainda não estava ruim, precisava piorar. E foi piorando, 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 até ele voltar a estar aí para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Não é a honra nossa, é a honra de Jesus. É a honra de Jesus, é a honra de Jesus, porque Ele pode fazer. Ele pode fazer um milagre físico, como fez com o Patrick, mas pode fazer um milagre interno, na alma, como fez com o Dylan. Mas não importa qual seja o milagre, o importante é nós sermos participantes do milagre de Jesus. Seja participante do milagre de Jesus. Ele tem um milagre para você hoje.
Ele tem algo extraordinário para você hoje. Ele marcou um encontro contigo. E nesse encontro, alguma coisa vai acontecer. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida muda. Pois o amor dele nos encontrou. Glória a Deus. Nos transformou. E encheu o nosso ser. É esse Jesus que eu quero apresentar para você hoje. Eu quero apresentar um Jesus que pode transformar a tua vida. Eu quero apresentar um Jesus que não desistiu de você. Eu quero apresentar para você um Jesus que ainda está no nosso meio. E Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse Jesus que eu quero apresentar para você. Esse Jesus que alguns talvez nunca tenham conhecido. Talvez tenham conhecido um Jesus histórico, um homem importante. Talvez tenham conhecido um Jesus morto, pregado numa cruz e venerado por isso. Mas eu quero te apresentar um Jesus que está vivo, um Jesus que é amigo, um Jesus que é presente, um Jesus que está contigo todos os dias, um Jesus com quem você pode conversar diariamente. E Ele não está morto na cruz. Ele foi morto numa cruz, foi sepultado, mas também não está mais na sepultura, porque Ele venceu a morte. E Ele, assim como Ele venceu a morte, Ele quer te ajudar a vencer também. Ele quer te ajudar a sair da morte para a vida. Ele quer te dar um novo viver. Ele quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. E eu quero voltar a dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. O que é confiar? Descansar. Confiar é descansar. Confiar é não ficar preocupado. Então entrega o teu caminho e confia. Entrega o teu caminho e confia. Entrega o teu caminho e acredita. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o restante é Ele quem vai fazer. Somos a família Um Novo Viver. Esse ministério está aqui anunciando Jesus. Nós estamos aqui todos os domingos, dizendo quem é Jesus. Durante a semana nos reunimos nas células, anunciando Jesus. Não porque somos uma instituição, mas porque somos uma família. E como família, não queremos nenhum membro de fora. E essa família tem crescido. E essa família tem avançado. Essa família tem progredido, tem prosperado. E eu creio que o que Deus tem para nós, olhos não viram e ouvidos não ouviram. Não só lá no céu. Lá no céu Ele tem algo muito maior preparado para nós. Mas aqui na terra Deus tem um projeto muito grande. E você pode fazer parte desse projeto. Entrega o teu caminho a Jesus hoje. Entrega o teu caminho a Jesus hoje. Não saia daqui sem renovar tua aliança com Deus. Não saia daqui sem renovar o teu pacto com Deus. Não saia daqui sem acertar o teu caminho com Deus. Às vezes a gente pensa assim: mas pastor, as coisas não estão dando certo para mim. Confia. Confia que no final tudo se acerta. No final tudo se acerta. Olhai os campos e os lírios não fazem roupa para vestir. Olhai os pássaros, não guardam comida para amanhã. Mas o Pai Celeste lhes dá a cada dia o seu alimento. Então não fique preocupado, não ande ansioso demais por coisas que você não pode resolver. Eu quero dizer uma coisa para você: você não tem como acrescentar uma vírgula à sua vida, se o Pai não permitir. Você não tem como acrescentar um minuto a mais do seu dia, se o Pai não lhe permitir. Então apenas confie no Senhor. Confia no Senhor. Tenha você a idade que tiver. Seja você mais velho,
ou seja você mais jovem. Às vezes os jovens falam assim: não, estou muito novo para entregar minha vida para Jesus. Nós não sabemos. O Patrick fez 20 anos. Fez 20 anos no CTI. Ele fez 20 anos, não estava acordado ainda não, né? Estava entubado. Com 20 anos. Não, eu acho que é muito cedo. Não, ele já estava garantido, a salvação dele estava garantida. Só que ele precisava voltar porque ele precisava contar tudo isso para você, o que Jesus fez na vida dele. Porque o Patrick hoje é um testemunho vivo para Jesus. E ele sabe que hoje ele viver é Cristo. Aonde ele estiver, ele vai dizer: olha, Jesus transformou minha vida. Jesus pode fazer, o que fez na minha vida pode fazer na sua. Agora, aquele que não está certo com o Senhor, qual é a garantia que você tem? O Senhor te chama hoje, vem. Eu queria que todos curvassem suas cabeças nesse momento. E eu queria fazer contigo uma oração de confissão. Eu queria que você confessasse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu queria que efetivamente você entregasse o teu caminho ao Senhor. Eu queria que você renovasse tua aliança com Deus. Senhor, eu tenho vacilado. Senhor, eu não tenho andado como se deve. Mas eu quero acertar meus passos contigo, Jesus. Se você está nessa condição, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero estar orando com você. Eu e os pastores queremos orar por você. Ou você que quer renovar a tua aliança com Jesus hoje. Ou você que estava pedindo ao Senhor: Senhor, eu estava pedindo uma oportunidade. Eu precisava disso. Vamos ficar de pé.